Peço que você abra sua Bíblia em Gálatas 5. Nós vamos ler os versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23, texto que nós temos trabalhado nas pregações da noite. E o tema da pregação de hoje é: o fruto do Espírito é domínio próprio. É o nosso fechamento, a nossa última pregação dessa série sobre o fruto do Espírito. Nós vamos concluir vendo sobre o domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos ler todos juntos, em uma só voz? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos dê iluminação para entendermos a revelação das Escrituras. Guia a nossa igreja. Nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos num tempo em que o autocontrole, domínio próprio, não é uma coisa lá muito boa, ou pelo menos não é vista como muito boa. Negar-se a fazer algo que se tem muita vontade é quase que cometer um crime para a geração atual, para a nossa cultura. A ideia é: como? Como assim? Eu vou rejeitar aquilo que eu tenho vontade de fazer? Quer dizer que eu vou castrar os meus desejos? Isso é escravidão. Isso é algo que eu não quero para a minha vida. Eu quero ser livre. Esse tipo de pensamento está aí. Ou então algo do tipo: eu sinto que eu tenho vontade de fazer e eu não estou atrapalhando ninguém. Por que eu tenho que controlar e não fazer isso? Você vai ver esse tipo de princípio, ou pelo menos nuances desses pensamentos, grudadas nas cosmovisões do nosso tempo. Se eu sinto, se eu quero, se eu não atrapalho ninguém, por que não? Nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa e desafiar esse tipo de pensamento, esse tipo de visão. Talvez seja por isso que a igreja brasileira encontra tanta dificuldade com o domínio próprio. O mundo em que vivemos está constantemente pregando uma falsa liberdade, onde o domínio de si, o autocontrole, é sinônimo de prisão, é sinônimo de algo retrógrado, de falta de autenticidade. Se você vai por aí pregar a palavra de Deus e falar para alguém que ele tem que se dominar, que isso? Que ideia ultrapassada. E a igreja vive nesse meio. E vai absorvendo esse tipo de pensamento. E talvez seja por essas coisas que seja tão difícil para nós. Porque aí a gente olha para a palavra de Deus, mas aí a gente olha para a nossa própria vida e para a nossa cultura e diz: é muito difícil mesmo, né? Como se o Senhor não nos empoderasse, não nos agraciasse, literalmente, para que nós trilhemos esse caminho, pelo poder dele. Olha o que Provérbios 25, 28 diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Para a Escritura, o domínio próprio é algo muito precioso, irmãos. É fruto do Espírito, nós temos visto. É resultado do ministério do Espírito Santo em nossos corações. E é algo também que nós exercitamos, é o exercício da piedade. O domínio próprio
como esse texto bem diz, é o muro de defesa do crente contra os desejos pecaminosos que guerreiam a sua alma. A pessoa que não tem esse domínio próprio é presa fácil do invasor. Assim também como uma cidade sem os seus muros é presa fácil do inimigo que vem atacar. Ela acaba se rendendo ao primeiro assalto. Aplicado a nós nos rendemos ao primeiro assalto das nossas paixões desgovernadas, sem oferecer resistência, quando nós não estamos com o domínio próprio. Nosso objetivo, então, é que a palavra de Deus molde isso em nós. E direcione os nossos desejos, guie os nossos olhos, os nossos julgamentos e nos proteja contra inimigos poderosos que nós temos. O mundo, a carne, a nossa própria carne e o diabo. E é aí que entra o fruto do Espírito, do domínio próprio nessa luta. Algo que é vital para o crente, para a vida do crente. E é nesse tema que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou fazer isso em duas partes somente. Na primeira eu vou falar o que é domínio próprio. Eu vou mostrar um pouco da abrangência desse fruto do Espírito. Na segunda parte eu vou aplicar em diversas áreas da nossa vida. Ok? Esse é o nosso plano para hoje. Primeiro, o que é o domínio próprio? Domínio próprio é o controle do eu do indivíduo. É o governo dos desejos. É aquela capacidade de colocar acima do que é importante. É a capacidade de colocar o importante acima do urgente. Aquilo que é primordial acima daquilo que é urgente, sabe? Você vê uma coisa e você desesperadamente, os seus desejos vão em direção daquela coisa, mas você sabe o que é mais importante. E o domínio próprio faz com que esse importante seja colocado acima do que é urgente naquela situação, naquele momento. O domínio próprio te previne de ser impossível, de ser descontrolado. E nós precisamos disso porque nós tendemos a fazer concessões em nossos apetites. E nós precisamos restringi-los muitas vezes. O domínio próprio nos leva a evitar os excessos e a nos fazer permanecer dentro daquilo que é razoável. Claro que o padrão é a palavra de Deus. Dentro daquilo que é razoável, segundo a palavra de Deus, é isso que o domínio próprio faz por nós. Esse vocábulo, aqui no grego, ele traz duas ideias que se complementam. A primeira ideia é a espécie de força interior. O domínio próprio, ele carrega essa ideia de força interior. E a segunda ideia é a de um juízo sadio. A junção dessas duas coisas nos trazem uma bela imagem do que é o domínio próprio na Escritura. Uma força interior com um juízo sadio. A força interior é aquela força de caráter que te capacita a controlar as suas paixões e os seus desejos. Você já percebeu que nas inúmeras situações da nossa vida nós sabemos muito bem o que fazer, mas nós não fazemos? Você percebe isso na sua vida? A gente sabe o que é para fazer, mas a gente não faz. A gente precisa de quê? Força interior. Essa é uma primeira parte do domínio próprio. E a segunda é esse juízo sadio, ou seja, a capacidade de determinar aquilo que nós deveríamos fazer e como nós deveríamos fazer. Um proporciona o julgamento correto. E o outro proporciona a vontade de ir lá e fazer, a força de ir lá e fazer o que é certo. Isso é domínio próprio. É por isso que um autor chamado Jerry Bridges descreveu o domínio próprio assim: o domínio próprio é o exercício da força interior sob a direção do juízo sadio que nos permite fazer, pensar e dizer as coisas que agradam a Deus. É isso. Então, olha como é amplo. Duas palavrinhas na nossa língua, uma só em grego, mas duas para a gente, que denotam, que significam todas essas coisas.
Mas qual que é a falsificação desse fruto? E a gente precisa estar cientes e atentos a isso. A falsificação desse fruto, que muitas vezes é sutil, é a força de vontade baseada no orgulho. A necessidade de se sentir no controle. E sim, você já pode ter experimentado várias vezes isso na sua vida. Fazer coisas baseado na força do seu braço, na força da carne, no orgulho. E aí você se obriga a fazer algumas coisas baseadas na força do braço. Não quer dizer que você que está alicerçado na graça de Deus não tenha que muitas vezes esmurrar o seu corpo para praticar aquilo que é correto. Não quer dizer isso. Quer dizer que a força motriz, a falsificação desse fruto, a força motriz que falsifica esse fruto, leva você a estar alicerçado no orgulho e não na palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso, porque é muito fácil da gente cair para esse caminho. E é nesse ponto que nós vemos uma diferença colossal entre o crente e entre o não crente. Porque tem muita gente que se domina por aí, não tem? Sim, eu sei que muitos vivem de forma descontrolada, parecem trens desgovernados, e você olha para a vida da pessoa e a vida da pessoa é uma loucura. Mas muitos outros vivem vidas controladas, não vivem? Tem a sua família, criam os seus filhos, estudam, trabalham, tentam evitar vícios e comportamentos inaceitáveis, vivem bem em sociedade. Eles estão vivendo vidas minimamente controladas. A questão é com que força fazem isso? Com qual propósito fazem isso? E é aqui que nós temos a diferença, porque o não crente, ele vai ter sempre a sua força alicerçada no eu, no seu ego, na sua vontade própria, no seu orgulho. Algo que vai depender sempre dele, do seu desempenho, que não provém de fé, e que, portanto, é pecado segundo a palavra de Deus. O propósito nunca é a glória de Deus. Então pode ser que até se controla lá, se domina em algumas situações, mas no final das contas não é para a glória de Deus que se faz isso. Mas o domínio próprio, como nós temos aprendido aqui até agora, que é fruto do Espírito, o domínio próprio do crente é totalmente diferente disso. E ele vem a nós porque o Espírito Santo regenerou o nosso coração pela fé e produziu em nós algo sobrenatural, cujo propósito disso tudo é a glória de Deus. Então, nós exercitamos o domínio próprio não porque o nosso braço tem uma força impressionante que nos leva a fazer coisas, mas porque Deus trabalhou em nosso coração. E é isso que precisamos compreender. É resultado da obra de Deus em nós. É o que nós recebemos. E nós andamos lutando, sim, lutando, mas dependentes da graça do Senhor e dando glórias a Cristo. O crente nunca vai andar por aí, exercitar o fruto do Espírito, chamando a atenção para si. Ou dizendo assim, eu sou muito forte, eu sou muito bom, eu estou aqui. Não, o crente sempre vai andar em dependência. Ele sempre vai andar em dependência, porque não é algo que vem de você em si mesmo. É o que vem da parte do Senhor, foi Ele que produziu isso em nós. E é por isso que nós exercitamos. É por isso que nós temos essa graça. E essa é a diferença. Essa é a diferença do crente para o não crente. E do fruto do Espírito para qualquer outro tipo de falsificação que está aí no mundo. Mas qual que é a abrangência? Quais são as áreas que esse fruto do Espírito elas tocam? E aqui nós precisamos entender que o domínio próprio ele envolve uma área muito mais ampla de vigilância e de atuação que apenas o controlar os seus desejos ou os seus apetites. Nós precisamos expandir a atuação desse fruto em nossas vidas e também colocar dentro do campo do fruto do Espírito do domínio próprio nossos pensamentos, nossas emoções, nossas conversações e tudo que flui disso. Por exemplo, você levanta pela manhã e o seu primeiro desejo é pegar a sua Bíblia e orar, não é? Pode falar para mim, pode falar. Aí você levanta e aí você pensa assim, Senhor,
como eu quero ter um tempo agora com o Senhor. Você levanta assim? Pode ser que algum dia você levante assim. Mas todo dia é assim? Não. Nossa primeira inclinação é o quê? Pegar o celular. A minha primeira tentação é ir lá pegar o celular e já ver o que eu tenho que trabalhar hoje. Quem me mandou mensagem, quantos alunos eu vou ter que atender, caiu algum Pix na conta? Essa é a minha primeira coisa. Ou então ir lá pegar e ver a rede social, e ver quem mandou mensagem, e olhar o Instagram, olhar as notícias, não é assim? Só que a gente precisa exercer domínio próprio aqui. E aquele primeiro pensamento que vem no dia, a gente precisa treiná-lo. Treiná-lo. E treinar o nosso corpo também para fazer aquilo que nós devemos, nós sabemos que devemos fazer. Então é um ótimo exercício nós levantarmos pela manhã e falar assim, eu vou começar primeiro com a palavra de Deus. Primeiro eu começo com a palavra de Deus. Não é legalismo não, irmãos. É treinar o nosso corpo, o nosso pensamento, o nosso coração. Dizer assim, não é mais o meu coração inclinado que habita o pecado, que vai ditar as regras, mas é o Senhor quem vai ditar as regras aqui. É isso que é domínio de si. Mas isso só acontece e se faz necessário por quê? Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra com nossos desejos pecaminosos. 1 Pedro 2,11 afirma que os desejos guerreiam contra a nossa alma. O crente ele não tem paz consigo mesmo. Nós estamos aprendendo isso também. O crente tem guerra consigo mesmo. Sim, ele tem paz com Deus. Sim, ele tem paz com o próximo. E ele desfruta da paz que essas relações, da restauração dessas relações, mas dentro dele ainda habita o pecado. Então ele está em constante luta. É uma guerra contra carne e espírito. E tem que ser assim. Porque a vida cristã é assim. Então se você está aqui hoje, está me ouvindo, e você está passando por lutas, é isso mesmo, você está no caminho. Vamos continuar. Vamos perseverar. Vamos permanecer fiéis diante do Senhor. E o que torna tudo isso, todas as tentações externas, né, perigosas para nós, é porque tem alguma coisa ainda no nosso coração. Existe ainda o pecado que habita em nosso coração, e é por isso que essas lutas vão ser constantes. Constantes. Nós precisamos ouvir tudo isso porque é impossível seguir a Jesus de forma piedosa e bíblica sem se atentar para essas coisas, sem dar atenção ao fruto do Espírito, domínio próprio, sem negar-se a si mesmo. Isso faz parte do discipulado cristão. Isso faz parte da nossa conscientização para que a gente viva nesse mundo com tanto de inimigo que luta contra nós, com o nosso próprio coração pecador, de forma correta e agradável ao nosso Senhor. Essa foi a nossa primeira parte, que é o domínio próprio e algumas implicações desse fruto do Espírito. Vamos à nossa segunda, então. Aplicações nas diversas áreas da vida. E eu quero trazer aqui 3 grandes áreas, e dentro dessas áreas vão ter várias outras aplicações. Elas são corpo, pensamentos e emoções. Primeira delas, precisamos exercer domínio próprio com relação ao nosso corpo. Precisamos exercer domínio próprio com relação ao nosso corpo. Irmãos, Deus criou prazeres sensuais. Isto é, coisas agradáveis aos sentidos e apetites físicos. E Ele fez isso para que nós desfrutemos em honra a Ele. Mas o pecado vem, né? O pecado vem e ele corrompe as boas coisas que Deus nos deu. Por causa disso, o nosso coração caído, ele tende a pegar as bênçãos que Deus deu para o nosso uso permitido, para o nosso prazer, e fazer dessas coisas um ídolo. Daí a moderação resultante do domínio próprio impede que todas essas coisas permissíveis se tornem senhores dos nossos corpos, se tornem ídolos dos nossos corpos. E quando eu falo de domínio próprio com relação ao corpo, eu estou me referindo a 3 grandes áreas: glutonaria, preguiça e imoralidade sexual.
nós precisamos nos atentar para a glutonaria. Isso é algo sério, nós precisamos dar mais atenção a isso. Por muitas vezes nós crentes damos muita atenção à embriaguez. E sim, devemos dar atenção a isso. Isso é um pecado. Nós não devemos fazer tal coisa, mas também precisamos tomar cuidado com um problema recorrente entre os cristãos, que é a gula. Fazemos piadas com isso, somos largados com relação à comida. Mas nós precisamos relembrar que o nosso beber, o nosso comer deve ser feito para a glória de Deus e em honra a Cristo, e precisamos também testemunhar nesse sentido. E o que dizer da preguiça, hein? Está na moda ser preguiçoso, não está? Tem até no Divertidamente, né? O filme que está fazendo sucesso aí. Está na moda. A pessoa vira para outra e diz assim, eu estou com uma preguiça, sabe? Vontade de não fazer nada. Eu também, vamos dar um abraço. Pastor, está pegando muito pesado. Não, gente, estou falando sério. Eu não sei se há 100 anos atrás, um adolescente de 15, 16 anos levantasse, virasse para o pai e falasse assim, pai, eu estou com uma preguiça. Se ele ia dar um abraço e um beijo nele. Não sei. Não sei. Mas isso está acontecendo. Né? E tem crente que justifica não ler a Bíblia, não orar, não servir na igreja, ou não se envolver na vida de um irmão, porque está com preguiça. Eu sei que às vezes a gente não fala assim. Mas sabe como a gente fala? A gente fala assim, isso dá muito trabalho. O que está por trás? Aí vem outra pessoa, aí fala, eu sei, dá muito trabalho mesmo, dá muito trabalho. Preguiça, nós devemos mortificar isso. Não é porque você sente que é bom. Não é porque você sente que é bom. E eu sempre gosto de contrastar com a vida de Cristo, sabe? Imagina Jesus assim, chegando lá, no momento da cruz, falando, estou com maior preguiça. É bizarro pensar assim, não é? Vocês acham bizarro? Eu também acho, mas eu estou levando ao extremo para vocês verem como é incoerente. Trabalhei bastante hoje, estou cansadão. Vai dar para morrer por esse povo não, vai dar maior trabalho. É incoerente, eu sei. Mas é triste ver um número grande de cristãos que não tem sequer um momento regular e produtivo de comunhão com o Senhor para ler a Escritura. 15 minutos que seja. Fazer uma oração. Cantar um hino. Ou estudar. Fazer qualquer outro tipo de coisa relacionada a isso. Eu espero que a nossa igreja seja diferente, tá? Espero que a nossa igreja seja diferente. E se você está nessa estrada, nessa trilha aqui, você se arrependa. Você retorne para o caminho correto, o caminho de obediência. E o nosso corpo? Muitas vezes nós somos irresponsáveis com ele, não? Deixamos de fazer exercícios físicos, de comer bem. E não exercemos o domínio que precisamos exercer com os nossos corpos. E depois pedimos oração para que Deus cure as coisas que a gente ganhou lá por conta de padrões não saudáveis. Deus é misericordioso. Muitas vezes Ele nos ajuda, assim. Nós devemos orar, né? Mas eu estou chamando a atenção para outro ponto aqui. E o sexo, que também está relacionado a isso. Não é só algo do corpo, mas da mente também. As duas coisas estão conectadas. E nós precisamos lidar com essa questão do sexo também com sabedoria e com a palavra de Deus. Precisamos rejeitar, irmãos, qualquer tipo de imoralidade em nosso meio. E sim, eu preciso falar o óbvio aqui. Porque o óbvio precisa ser dito. O padrão divino para o autocontrole sexual é a abstinência absoluta fora da relação matrimonial. E ponto final. Devemos reconhecer que a fronteira da atividade sexual está limitada estritamente ao casamento. E sim, isso envolve pornografia e masturbação também. Precisamos rejeitar essas
coisas. E exercer o fruto do Espírito, do domínio próprio nessa área também. Precisamos tomar cuidado com tudo que pode nos fazer cair nessa área. Pensamentos impuros, olhares, conversação imprópria. Irmãos, comercial de água mineral tem conotação sexual hoje em dia. Que dirá, série da Netflix, a série mais famosa da Netflix, ou da HBO? Que dirá? E aí a gente vai lidar com essas questões de forma banal, como se isso não fosse mexer com a gente. Ah, Jonathan, você está sendo legalista. Eu estou sendo. Por muito tempo eu não ligava para isso. Mas hoje eu vejo que isso é um perigo sim. E que eu preciso suspeitar do meu próprio coração. E tomar cuidado com isso. Porque tem muita gente caindo, sofrendo e colhendo frutos do pecado em todas essas áreas. E eles são muito, muito, muito tristes. Que Deus nos guarde, irmãos. Que estejamos atentos. Precisamos exercer domínio próprio com relação ao nosso corpo. Tudo isso que eu disse estava envolvido nessa parte. Segunda, precisamos exercer domínio próprio com relação aos nossos pensamentos. O domínio próprio de nossos pensamentos significa entreter a nossa mente com os pensamentos aceitáveis a Deus. Significa ter a mente de Cristo. É isso que 2 Coríntios 10:5 quer dizer. Um bom guia para nós está em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E aqui eu quero que você entenda que você não vai conseguir ficar sem pensar em nada. Já percebeu que quando vem um pensamento impuro na sua cabeça e você tenta não pensar em nada, você pensa mais no pensamento? Você não vai conseguir ficar sem pensar em nada. Não adianta tentar. Você precisa estar sempre envolvendo os seus pensamentos naquilo que é bom. Você precisa fazer a troca. Você precisa fazer isso glorificando a Deus. Não é simplesmente rejeitar a luxúria, ou rejeitar a inveja, ou rejeitar a ambição egoísta. Não, não. Você também precisa se concentrar naquilo que é bom e agradável. E esse é um processo ativo de despojar e revestir. E aí olha como esse texto de Filipenses é prático para nós. O que é algo verdadeiro? O que é algo respeitável? Orar pelos filhos é algo respeitável, sim ou não? Pronto, anota os nomes deles e ora por eles. E quando vir um pensamento contrário à palavra de Deus, pensa neles. A virtude em pensar na obra missionária? Anota os nomes das pessoas que você conhece, então. E quando você estiver sendo tentado, você troca pensamentos e pensa neles. E coloca eles diante do Senhor. E aí você pode usar todas essas listas e levantar várias coisas. O que é louvável? O que é algo puro? Santidade é algo puro? A pregação da palavra é algo verdadeiro? O que é algo de boa fama, amável? E coloca tudo isso e lista, e dá nome às pessoas, e coloca um rosto lá. E sempre quando o seu pensamento for desviado para outro lugar, você faz eles retornarem para essa lista. E aí vai filtrando a sua mente com o Senhor. Se você tem áreas de tentação que você está lutando, vai para a palavra de Deus e vê o que o Senhor diz sobre essas áreas. Procura texto na Escritura que diz especificamente sobre isso. Começa seu dia lendo aquele texto. Termina seu dia lendo aquele texto. E vai buscando a filtração que o Senhor vai fazendo em nossa mente, em nosso coração, para que os nossos pensamentos sejam ordenados. Mas se você achar que não vai pensar em nada, você vai perder a luta.
Porque não funciona assim. É muito raro nós cairmos em algo escandaloso de primeira. Na maioria das vezes nós vamos degustando na mente. Aí depois nós saboreamos a realidade. Então, o nosso pensamento, a vida pensante é a nossa primeira linha de defesa. É a nossa primeira linha de defesa na batalha. E o domínio próprio está lá. Está lá. Guardar os olhos, os ouvidos. Guardar o coração significa isso. Guardar olhos e ouvidos, guardar a entrada. Como eu disse no ponto anterior, ter cuidado com os programas de televisão, filmes, conteúdos de rede social, conversas que suscitem tais pensamentos. O conselho de Paulo a Timóteo é: foge. Você é mais espiritual que Paulo? Tem alguém aqui desse lado mais espiritual que Paulo? Não? Alguém mais espiritual que Timóteo aqui? Se o conselho para eles é foge, para você é o quê? É foge também, cristão. Foge. Foge. Ah não, vou ficar aqui saboreando, degustando, e daqui a pouco eu fujo. Suspeite de si mesmo. Tome cuidado. Tome cuidado com tudo isso. Não permita na sua mente o que você não permitiria em suas ações. Só porque ninguém vê. Lembre-se, Deus vê. Mesmo que ninguém veja, Deus vê. Deus vê. E os cristãos controlam seus pensamentos. Não é porque ninguém está olhando para os seus pensamentos, mas é porque Deus está. É porque nós vivemos corandel. Diante da face do nosso Deus, é isso que nós queremos. A nossa oração, use essa oração. Salmo 19, 14 deve ser: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Ore por isso, busque isso. Vai lá. Fuja de difamações, fofocas, boatos, críticas. Porque você fica ouvindo isso e não tem como você pensar o que é puro sobre a outra pessoa. Você vai pensar o que é ruim sobre a outra pessoa. Foge disso também. Precisamos exercer domínio próprio com relação aos nossos pensamentos, amém? A última parte. Precisamos exercer domínio próprio com relação às nossas emoções. Emoções, e tudo que implica daqui. E sim, Deus ordena emoções. Já falei isso aqui uma vez, Deus ordena emoções. Eu não vou conseguir aqui desenvolver uma teologia completa das emoções, mas nós podemos já pensar nisso. Deus ordena coisas que devemos sentir e outras que devemos rejeitar. E não é porque você sente algo que necessariamente aquilo é verdadeiro e você precisa acolher. É isso que o mundo não entende. As pessoas dizem: não, eu estou sentindo. E quem disse que isso é bom? Quem disse que todas as coisas que brotam do seu coração são boas? Quem disse que todas as coisas que vêm ao seu pensamento são boas? Elas precisam ser testadas pela palavra de Deus. Se a palavra diz que sim, então sim. Mas se a palavra diz que não, então não. E você vai precisar escolher em quem você confia. Se é em você mesmo. Ou se é no Senhor. São duas teologias conflitantes. Uma do mundo e a do crente. A do crente bíblico. A do mundo diz: se você sente e é verdadeiro para você, então está tudo bem. Nós dizemos: se a palavra e o Senhor dizem que é verdadeiro, então sim, está tudo bem. E nós precisamos caminhar com essas verdades. Muitas coisas saem do nosso coração e nem todas são boas. Desejos, vontades, emoções, pensamentos, planejamentos. Esteja atento a isso, cristão. E emoções também. E por isso que elas precisam ser controladas. A ira, o chamado temperamento quente, né? A gente tem visto que essa coisa aí, né, de justificar o temperamento é uma balela, né? Mas a gente precisa estar ligado. Ressentimento, autocomiseração, amargura e tantas outras.
O crente que quer viver piedosamente está ativamente comprometido em controlar essas coisas. Manter rédea curta com as nossas emoções é vital para a nossa caminhada cristã. E não é porque você luta que você é um cristão menor, na verdade é porque você luta que você é um cristão de verdade. Não é porque você precisa de domínio próprio que você é inferior, ou que você é um pecador muito grande. Não, é o contrário. É porque você luta que você está no caminho certo. É por isso que a gente caminha, é assim que a gente vai. E emoções descontroladas, como eu disse, eu citei algumas, são destrutivas a nós, aos outros e na nossa relação com o Senhor. Elas contaminam tudo. Crescem como um câncer e vão corroendo a gente por dentro. E a gente vai começando a ter pensamentos errados de Deus, porque a gente acha que Deus é como nós. Nós vamos ter uma série no livro de Jonas, começando daqui 2 semanas, orem por isso. E a gente vai ver como Jonas acha que Deus é como ele. E aí quando Deus exerce misericórdia, que ele não quer exercer misericórdia, ele fica irritado. Porque a amargura vai fazendo isso com você. Ela te deixa amargo. E ela gera um Deus que é amargo. Que não pode fazer algo que é contra a sua vontade. Cuidado. 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 E perceba como essas emoções descontroladas, elas têm um enfoque no eu. Elas colocam desapontamentos, o orgulho ferido, os sonhos desfeitos, a insatisfação com a realidade e com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Elas pegam tudo isso e ela coloca no trono do coração, e lá vai gerando uma massa podre, vai gerando um altar, e ídolos começam a ser colocados naquele altar. E você começa a definhar. E você começa a definhar. O problema dos ídolos é que eles sempre exigem sacrifícios de nós. Sempre. Eles sempre exigem sangue. Eles sempre exigem vida. Cuidado. Só há um. Só um que deu as suas vidas pelas ovelhas. Só há um verdadeiro sacrifício, e esse é Cristo Jesus. Somente Jesus destrona os ídolos do nosso coração e nos salva de verdade. É a esse Cristo que eu estou apelando para você se dobrar. Um Senhor que dá a vida pelos seus amigos e os transforma de verdade. Um ídolo nunca vai dar a vida por você. Pelo contrário, ele vai sugar a sua vida. Ele vai te minando. Cristo Jesus deu a vida por nós. Cristo Jesus fez isso. Precisamos exercer domínio próprio em nossas emoções, em nossos pensamentos, em nosso corpo. Amém? Pequenas aplicações e conclusão. 1. A ênfase na luta pelo domínio próprio deve estar na palavra crescer. Você não vai atingir a perfeição aqui. A sua performance nunca vai ser perfeita. Mas você está em crescimento. Você está crescendo. É isso. Vamos continuar. Vamos continuar. Além do mais, devemos reconhecer que a batalha do domínio próprio é diferente para cada um de nós. Pessoas vão ter lutas diferentes em áreas diferentes. Aí você olha para a pessoa, aí você é muito boa em exercer domínio próprio em uma certa área da sua vida, aí você vê seu irmão caindo naquela área, aí você fica cheio de si. Não, não faça isso. Não faça isso. Seja tardio para julgar e caridoso em suas opiniões, porque você também tem áreas que você tem que crescer. Mas a ênfase está em crescer. Crescer. 2. Avalie as áreas de necessidades espirituais que você precisa crescer e busque o padrão das Escrituras. As Escrituras vão te dar luz e clareza para discernir e também força para lutar. 3. Entenda que o problema que temos de enfrentar é saber se verdadeiramente estamos dispostos a abrir mão dos prazeres fugazes em favor de vidas que agradam a Deus. Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a esmurrar o seu corpo
na linguagem do apóstolo Paulo, que aqui não é literal, né, de esmurrar o próprio corpo, como se você fosse dar várias chicotadas em você e isso fosse adiantar alguma coisa. Não é isso? Mas a ideia é treinar. É treinar. Treinar para exercer aquilo que é correto, agradável e que glorifica ao Senhor. Você está disposto a isso? A reconhecer Jesus Cristo como Senhor de seus apetites e de seus desejos, pensamentos e emoções? E você vai ter que sempre precisar escolher. Ou eu vou confiar em Deus, ou você vai confiar no mundo, na serpente, no seu próprio coração enganoso. Por fim, 4. Obedeça a palavra. A vontade ela é fortalecida pela nossa obediência. Quanto mais a gente obedece, mais a gente obedece. Entendeu? Quanto mais a gente obedece, mais a gente obedece. Porque a gente mais quer obedecer e a gente vai ser mais treinado a obedecer. Aí a pessoa vira e fala assim, eu queria tanto obedecer. Então obedece. Vai lá. E você vai ver que você vai ser fortalecido nisso. Quanto mais dizemos não aos nossos desejos pecaminosos, tanto mais temos o poder de dizer não. Se você não consegue dizer não, você não é livre. Liberdade é dizer não. É dizer não para aquilo que desagrada ao Senhor. E dizer sim para aquilo que agrada a Deus. O mundo prega o contrário. O mundo prega que se você dizer não, você não é livre. Nós pregamos que se você dizer não, aquilo que desagrada ao Senhor, aí sim você é livre. Porque o escravo ele não tem escolha. Mas nós fomos libertos pelo poder do Senhor. Não somos mais escravos do pecado, nós somos servos da justiça. É isso, é isso. E lembre-se, para experimentarmos isso, é preciso perseverar através de muitos fracassos. Persevere através dos fracassos. Não, você não vai chegar amanhã e vai estar tudo bem. Nem na próxima segunda. Você vai precisar perseverar através de muitos fracassos. E glória a Deus por isso, que Ele trabalha para esmagar o nosso orgulho fedido. Porque você ouve a pregação, você se convence e amanhã você vai fracassar. E o que vai provar que você entendeu essa palavra? Que você é um crente de verdade. É que você vai levantar e você vai continuar na disposição de obedecer ao Senhor. Persevere através dos fracassos. É despojar e revestir. E é isso, e é isso, e é isso. Várias e várias e várias vezes. Amém? A palavra de Deus não aprisiona ninguém. Pelo contrário, Tiago 1,25 diz que a palavra de Deus é lei perfeita que traz liberdade. Em Cristo Jesus você tem liberdade de ser plenamente humano. De ser quem você foi criado para ser. De refletir a justiça e a santidade que vem da imagem de Deus em nós. Foi esse plano que Deus tinha desde o começo. O pecado quebrou as coisas. Ele contaminou as coisas, mas na redenção em Cristo Jesus, Deus está fazendo uma grande obra em nós. E Ele vai levar isso adiante. Essa é a beleza do fruto do Espírito. Nós exercitamos ele ao mesmo tempo que é o ministério do Espírito em nossos corações. São as duas coisas ao mesmo tempo e isso é dádiva, é presente. É presente que só os filhos de Deus, comprados com o sangue precioso do Filho e habitados pelo Santo Espírito da promessa possuem. O fruto do Espírito é essa expressão do caráter de Cristo na vida do crente. E você precisa praticar, e sim, Deus vai terminar aquilo que Ele começou. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela série que nós tivemos do fruto do Espírito. Obrigado, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Obrigado pela instrução na palavra que o Senhor tem nos dado e que nos deu hoje também. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, na luta, na guerra que nós temos todos os dias até o dia final. Que o Senhor nos conceda graça e força, e sim, o Senhor nos concede. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos dando luz e clareza de como nós temos que viver. Cuida da nossa igreja, Senhor. Abençoe a nossa igreja, edifica-nos. Senhor,
esteja sendo glorificado em todas as nossas ações, em tudo que nós falamos, pensamos, sentimos e fazemos. Nos abençoe nisso, Pai, no nome de Jesus. Amém.